O programa a seguir é livre para todos os públicos. Estudantes e funcionários de Universidade de Sete Lagoas realizam atividades contra a PEC 55. Vereador convoca secretário de Trânsito para esclarecer novo sistema do faixa azul. Sargento da PM é baleado em perseguição a menor no bairro Aeroporto. E em nossos estúdios, hoje teremos a presença aqui do prefeito de Funilândia. Olá, eu sou Paulo Castilho e está entrando no ar o nosso Notícias do Dia. Olá, Sete Lagoas, olá, Brasil, obrigado a você pelo carinho, pela sua companhia. Estamos ao vivo, né, aqui nos estúdios da ETV Centro Minas, canal 58, na TV aberta e também na Blue TV, na TV a cabo, canal 12 e, claro, ao vivo também pelo Facebook. Obrigado a você pelo carinho, por sua companhia, onde quer que você acompanhe a nossa transmissão. Você, é claro, pode participar com a gente. O telefone está no rodapé aí, gente, ó, 3774-6802. Participe também com a gente pelo nosso Facebook aí. Estamos ao vivo, a nossa live tá aí, tá ok? Olha, já tem a Leide aqui, Silva, participando. Olá, Paulo, tudo bem? Mande um abraço para o Matheus do bairro Boa Vista. Estamos assistindo o jornal. Quer participar com a gente? Pode entrar em contato. A gente gosta de fazer um telejornal bem diferente, né? Bem gostoso, bem diversificado aqui. Você do outro lado também participando conosco aqui, tá ok? Olha, gente, a unidade de Sete Lagoas da Universidade Federal de São João del Rei está em greve contra a PEC que determina um novo regime fiscal para o país pelos próximos 20 anos. O professor Leonardo Carnevale Dias explica que a mobilização é uma forma de defender a educação superior. Em apoio à paralisação, os estudantes da faculdade mantêm as atividades na faculdade, oferecendo cursos e realizando debates em rodas de conversa sobre temas referentes às propostas que estão sendo discutidas no parlamento e também sobre assuntos como homofobia e igualdade de gêneros. Na programação está agendada até uma doação de sangue coletiva. A greve deve ser, abre aspas, a greve deve ser ativa. A universidade tem que ser atendida como um todo. Fecha aspas, explica então o Carnevale. Na sexta-feira, dia 25, trabalhadores e estudantes pretendem realizar um ato contra a PEC 55 na cidade. A estudante Ana Paula Borges conta que o último ato realizado contou com aproximadamente 300 pessoas. Ela acredita que o número de participantes deve aumentar. Ao final do protesto, professores, funcionários e alunos vão até uma feira de artesanato que ocorre no centro da cidade para discutir a PEC com a população. Bom, gente, o Brasil está pegando fogo, né? Essa PEC aí que limita gastos públicos, alguns dizem que é importante porque, de uma certa forma, os parlamentares, o governo vai eliminar aí também muitos gastos aí que possivelmente fecharão as janelas, né, para a corrupção do país e que, sem essa PEC, o Brasil não anda para frente, ou seja, de uma certa forma, vai limitar os gastos públicos para equalizar, para normalizar a máquina pública, mas de um outro lado também tem as pessoas que acham que essa medida pode, de uma certa forma, limitar os gastos na saúde e na educação. E, infelizmente, tá essa discussão até hoje aí, né, gente? Essa medida já está sendo discutida hoje no plenário do Senado, né? Está para ser aprovada ou não aprovada. Aí a gente tem que acompanhar agora esse procedimento no Congresso Nacional. Bom, é importante a gente ficar de olho, né? Porque o que tem de manobras naquele Congresso, no Senado, tanto no Senado quanto também na Câmara dos Deputados, não é brincadeira. O que mais importante hoje a gente tem que pensar também e dar muito apoio são a favor das 10 medidas contra a corrupção, né? Essas 10 medidas, elas estão sendo, de uma certa forma, também discutidas no Parlamento brasileiro e é de extrema importância que todos nós brasileiros possamos acompanhar, né, de perto o que está acontecendo lá e também não omitir, gente. Temos que protestar e sair para a rua também para cobrar os nossos direitos, não é verdade? Porque ninguém aguenta mais ser roubado nesse país. Ou seja, essas 10 medidas contra a corrupção
outras formas de Caixa 2 e tudo mais aí que serão penalizadas agora. Ou seja, quem roubar verdadeiramente vai ser penalizado. O político corrupto irá para a cadeia sim. E essas 10 medidas são importantíssimas, tem que passar no parlamento brasileiro para que a gente possa ter uma moralidade maior neste país. Bom, e os governadores e representantes de 25 estados e o governo federal entraram em acordo para colocar as contas públicas em dia, ou seja, os estados brasileiros, gente, tanto o Rio de Janeiro, que já está quebrado, Minas Gerais também vem acompanhando, o Rio Grande do Sul já aí decretou calamidade pública nas contas, né? Então o bicho está pegando de todo lado. Então os governadores se reuniram com o governo federal, com o Michel Temer, o presidente, para discutir saídas, formas para amenizar o sofrimento aí dos governos estaduais. A gente tem a matéria e vamos conferir, vamos lá. Depois de quase 5 horas de reunião, governadores e representantes de 25 estados e o governo federal entraram em acordo sobre uma proposta para colocar as contas públicas em dia. Os secretários de Fazenda dos estados vão estar reunidos com o Tesouro Nacional nos próximos dias e na segunda-feira os governadores irão apresentar, portanto, o projeto de ajuste fiscal dos estados, seguindo o exemplo do ajuste fiscal da União, que está em andamento, e visando um ajuste que permita aos estados atingirem um equilíbrio e permitir, em consequência, que, juntamente com o ajuste fiscal da União, o Brasil possa reequilibrar a sua economia e voltar a crescer. Na proposta de ajuste fiscal dos governadores, deve estar um limite para o crescimento da despesa dos estados, equivalente à inflação do ano anterior. A redução em pelo menos 20% em relação a 2015 das despesas com cargos comissionados, temporários e gratificações. Os estados também se comprometeram a apoiar a reforma da Previdência, que será encaminhada ainda este ano ao Congresso Nacional. O acordo é para que os estados apresentem uma emenda à proposta federal com as bases para uma reforma da Previdência estadual. Todos os estados deverão adotar medidas muito semelhantes no que diz respeito a controle de gasto, no que diz respeito à reforma previdenciária e no que diz respeito ao financiamento do desenvolvimento. Nós precisamos fazer isso. Não é bom para o país ver o que está acontecendo com os estados, que se nada for feito será com todos. Em contrapartida, o governo federal aceitou repartir com os estados metade da multa de 15% paga pelos contribuintes que tinham recursos no exterior não declarados à Receita Federal. A medida deve resultar em pelo menos 5 bilhões de reais extras para os cofres estaduais. O acordo será formalizado no processo que está em andamento no Supremo Tribunal Federal. Também ficou acertado o apoio dos governadores para a retomada do texto original do projeto de lei que renegocia a dívida dos estados. A repactuação dá um prazo de 20 anos para que os estados quitem a dívida que têm com a União. Na análise do projeto, os deputados federais retiraram da proposta contrapartidas como a proibição de o estado conceder reajuste a servidores públicos e aumentarem o número de cargos por 2 anos. Com o acordo firmado nesta terça-feira, o projeto, que está em análise no Senado, deve reincorporar as contrapartidas. É um dia muito importante porque isto é o que vai resolver a crise fiscal dos estados no Brasil. É um ajuste pela austeridade, um ajuste rigoroso das contas estaduais, de novo com um pacto assinado por todos os governadores e pelo governo federal. Bom, muito bem, gente. Nós ficamos naquela situação, né? O Brasil quebrado de todas as formas, de todas as maneiras. Como é que nós vamos reerguer esse país novamente, né? Essa nação precisa respirar novamente. E para isso temos que contar com os nossos representantes. No caso aqui, né? O governo de Minas está nas mãos aí do Fernando Pimentel e que também está sendo aí, né, de uma certa forma, respondendo um processo de corrupção também, né? O bicho está pegando para o lado aí do Pimentel, né? E que daqui a pouco o Parlamento Mineiro aqui também, né? A Assembleia de Minas vai começar
de uma certa forma, a julgar o caso aí do Pimentel, né? De uma certa forma, ele vai ter que ser processado, né? Ser investigado pela Polícia Federal, que já tem aí algumas provas do que aconteceu aqui no governo de Minas, né? Nas eleições agora de 2014. Tem muita coisa por debaixo dos panos que tem que vir à tona. E a situação do governo de Minas também não está das melhores, viu, gente? A gente precisa muito aí de uma certa forma, equilibrar, né, o nosso orçamento aqui, porque o que a gente analisa que vai acontecer de agora para frente é o Brasil passar por uma recessão ainda maior, porque as coisas não estão boas para o lado dessa nação. O Brasil precisa se reerguer e quem está lá em cima, infelizmente, não está pensando em nós, não, né? Infelizmente, está pensando só nos bolsos deles. No caso daquele ministro lá, né, Gedel Vieira, sei lá do que, né? O camarada está pensando, querendo, de uma certa forma, que o outro ministro, que até pediu demissão, né, porque estava sendo constrangido, estava sendo pressionado a, de uma certa forma, liberar uma autorização lá na Bahia, em Salvador, lá de um prédio, né, que de uma certa forma iria contribuir para que esse ministro Gedel Vieira Lima aí pudesse ter, né, esse prédio legalizado lá, mas de uma maneira ilegal, né? Mas assim, infelizmente o nosso Brasil precisa melhorar, gente. Precisamos orar muito e cobrar dos nossos representantes. Olha, no começo da tarde de ontem, ocorreu um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta no cruzamento das ruas Joaquim Murtinho e São José, no bairro São Geraldo. A condutora e a passageira da moto sofreram pequenas escoriações pelo corpo. De acordo com o condutor do veículo Fiat Strada, ele seguia pela rua Joaquim Murtinho quando parou o carro no cruzamento da rua São José. Outro motorista sinalizou para ele para que ele pudesse seguir, momento em que ele fez a conversão e acabou batendo na motocicleta. A condutora da moto, Honda Bis, disse à polícia militar que seguia pela rua São José, sentido centro, com a filha, quando o semáforo abriu e foi surpreendida por um carro que entrou em sua frente, batendo na parte lateral da moto. A equipe de resgate do Corpo de Bombeiros fez os primeiros socorros e encaminhou a condutora da motocicleta ao hospital municipal. Bom, agora vamos saber um pouquinho mais sobre saúde. É importantíssimo a gente saber sobre esses problemas do dia a dia que a gente vê, né? A gente tem, de vez em quando, dá aquela queimação, aquela azia, né? Aquele refluxo gastroesofágico, né? É um monte de problema que a gente tem no dia a dia, né? Então, assim, agora está na hora da gente saber um pouquinho sobre os medicamentos que a gente tem que usar, né? Que as pessoas geralmente utilizam durante o dia a dia, como o omeprazol, o famoso omeprazol, né? Então, assim, será que isso é bom ou isso é ruim para a saúde das pessoas? Quando você vai no médico lá, né, o médico, por algumas vezes, já receita ali o uso do omeprazol, né? Mas há outros especialistas também que dizem que esse tal desse omeprazol aí, para dores abdominais, para azia, para tudo quanto é tipo de coisa aí, né, no trato intestinal, não é bom. Então, nós vamos saber agora. Tá pronto aí, Daniel? Tá pronto? Então, daqui a pouquinho, então, a gente chama essa matéria, tá, gente, para você saber sobre tudo isso que está acontecendo aí, tá legal? Sobre a saúde, sobre o omeprazol. Daqui a pouquinho a gente tem essa matéria na íntegra para você. Então, daqui a pouquinho a gente volta depois do intervalo com muito mais notícias aqui na nossa programação. Continue aí. É a mente que enriquece o corpo. Tem uma vida equilibrada, saudável e com qualidade. Musculação, Muay Thai, Zumba e Jump. Profissionais capacitados e aparelhos modernos. Agende sua avaliação em 2 endereços para melhor atendê-lo.
Academia Via Fitness. Com um propósito nobre e desafiador de dar continuidade ao projeto inicial, de formar profissionais capacitados e atualizados para ingressarem no mercado de trabalho, foi criada a Faculdade Ciências da Vida. O conhecimento é fundamental para o mundo que queremos ser. Faculdade Ciências da Vida, porque o mundo pode ser melhor. A Construarte pirou de vez. Agora é assim. Caminhão de areia, pedra, brita, só R$250. Saco de cimento, R$17,49. Tubo classe A para esgoto, R$41,90. Padrão de energia Semig, R$250. Argamassa AC1, R$7,99. Tijolos, o milheiro por apenas R$450. E comprando a carga fechada no mineiro, sai a R$420. Caixa d'água, 1000 litros, R$279,90. E na Construarte você encontra tintas Coral. Pague com o seu cartão Construcard ou em até 24 vezes no cheque ou carnê. Consulte condições. Teleentrega 3772-7156. 3772-7156. Construarte, tudo para a sua construção. Avenida Padre Tarcísio Gonçalves, 2440, em frente à Caixa d'Água no Jardim Primavera, 7 Lagoas. Diferença gráfica. Uma boa impressão tem que ter fidelidade nas cores e fidelidade no acabamento. Diferença gráfica. Criação, impressão em geral, panfletos, cartões de visitas, banners, credibilidade, agilidade e pontualidade. Diferença gráfica. Rua Goiás, 1492, Loja C, Boa Vista. Telefone 3773-5341. Os mineiros, apesar das dificuldades, estão superando velhos desafios. Os fóruns regionais completaram 1 ano e as entregas começaram a chegar. O governo de Minas Gerais realizou encontros em 17 territórios do estado para ouvir de perto as necessidades de cada região e definir as suas prioridades. É uma alegria, através desses fóruns nós termos conseguido essas ambulâncias e assim podendo salvar vidas nessas regiões e realmente sendo um diferencial para o nosso povo. A gente vive um desafio muito grande, que é a falta de água. E quando a gente chega até o fórum para participar, para ouvir, a gente leva as nossas dificuldades, os nossos desafios, o governo ouve e coloca em prática. Com os fóruns, se inaugura um novo projeto de governar, onde a população participa e define junto com o governo as políticas para cada região. O Estado vence desafios governando em parceria com quem sabe o que precisa ser feito. Os mineiros. Minas Gerais. Governo de todos. Estamos de volta, obrigado a você pelo carinho, pela sua companhia, você que está aí acompanhando a nossa transmissão pela ETV Centro Minas e também pelo Facebook, nosso muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Olha, pode participar com a gente aí também, viu? Vamos interagir aqui também, tá? Tem a Carol Aguiar também está acompanhando a nossa transmissão, você que quer participar com a gente, pode interagir conosco aqui também. A Leide Silva também está com a gente aí, um abraço. Coloca o bairro onde vocês estão aí, tá bem, gente? Para que a gente possa mandar um abraço aí caprichado para todo mundo, tá bom? Olha, na tarde desta terça-feira, um sargento, olha que absurdo, hein? Olha que absurdo. Na tarde dessa terça-feira, um policial militar, volta por favor aí, Amanda, por favor, que eu parei aqui. Vamos lá? Aí, tá ótimo, beleza. Na tarde dessa terça-feira, um sargento da Polícia Militar foi baleado durante uma perseguição no bairro Aeroporto, em 7 Lagoas. O PM estava indo trabalhar quando avistou um menor de idade que era procurado pela polícia. O rapaz estava em uma motocicleta sem placa e com suspeita de furto próximo à rotatória entre as avenidas José Cérvulo Soalheiro e Guimarães Rosa, no bairro São Pedro. O sargento da PM, de 41 anos, deu ordem de parada ao menor, que conduzia uma Honda Bros furtada e não respeitou a determinação de parada. Foi iniciada então uma perseguição em diversas ruas dos bairros Esperança e Funcionários. A busca terminou
quando o menor perdeu o controle da direção no aeroporto industrial. Caído no chão, o rapaz sacou de uma arma de fogo da cintura e efetuou 2 disparos em direção ao sargento. O militar foi atingido na panturrilha direita. O bandido fugiu a pé pela rua Geraldo Teixeira Barbosa, sentido aeroporto, e foi perseguido pelo sargento baleado e por militares que seguiram para o local montando um cerco. Os militares visualizaram o menor pulando muros de diversas residências nas proximidades da rua Cambé. Ao questionar um morador sobre o paradeiro do jovem, os PMs suspeitaram da reação e entraram na residência. O menor foi localizado no interior da casa e foi apreendido no local com uma arma de fogo calibre 32 e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o morador. Ele tem passagem pela polícia por posse ilegal de arma de fogo e munição, crime contra patrimônio, furto e ameaça. O sargento foi encaminhado para a unidade de pronto atendimento, a UPA. Olha para você ver a ousadia dos bandidos hoje aí, gente, né? Não basta só, né, assaltar, praticar crimes e tudo mais. Olha, o meliante aí dessa vez conseguiu balear um militar aí, né, que graças a Deus não teve a sua vida ceifada, né, gente? Tá acontecendo até hoje, né, uma grande polêmica no Brasil aí também, referente uma enquete, né, que aquela apresentadora lá da Rede Globo, como é que é o nome dela? Fátima Bernardes, né? Daqui encontro com Fátima Bernardes, jornalista, inclusive excelente jornalista aí, a Fátima Bernardes, né? Ela colocou uma enquete lá onde as pessoas tinham que definir qual pessoa ela salvaria. No caso, um bandido que estava gravemente ferido ou então um policial que estava levemente ferido, né? A maioria das pessoas que estavam no estúdio lá gravando preferiram salvar o bandido, né? Apenas uma pessoa escolheu salvar a polícia. Olha que situação que a gente está hoje no Brasil, né? Se você, meu amigo, que está na sua casa aí, não poder contar com as forças de segurança que a gente tem hoje em dia, você vai pedir para quem, né? Imagina isso, olha que inversão de valores que nós estamos tendo hoje no país, né? As pessoas, muitas pessoas, preferindo escolher, né, salvar um bandido do que a vida de um policial que está ali, de uma certa forma, para defender a honra, defender a sociedade, até mesmo com sua própria vida, né? É inadmissível o que está acontecendo hoje em dia e esse nosso país tem que repensar muitos os valores, né? Tá tudo muito doido, esse país está muito virado, né? Infelizmente. Olha, gente, a importância da nota fiscal. O fim de ano é uma época de maior consumo no país. Atento às promoções, o consumidor muitas vezes se esquece de um detalhe: pedir a nota fiscal. Além de garantir uma eventual troca do produto, o documento é uma forma de evitar a sonegação e garantir recursos para áreas essenciais como a saúde e a educação. Nós vamos conferir na matéria da Rede Minas. Vamos lá. Muitos consumidores não têm o costume de pedir o cupom ou a nota fiscal. Eu não tenho esse costume, eu não peço. Geralmente eu pego e logo jogo fora também. É cômodo, mais cômodo, né? Mas eu sei que estou errado. Outros pedem a nota apenas para determinados tipos de produtos ou serviços. Os eletrônicos, né, eletrodomésticos, caso se precisar trocar. Aí eu tenho que ter o cupom fiscal, mas assim, sorvete, alimento, supermercado, nada disso eu peço. Obrigado. Um gesto simples, mas que é fundamental na compra de qualquer tipo de produto. Pedir o cupom ou a nota fiscal. É assim que nós asseguramos que o valor do imposto vai ser pago pelo comerciante ou dono do estabelecimento. Para se ter uma ideia, a maior fonte de arrecadação dos estados e municípios é o ICMS. 75% ficam nos cofres estaduais, os outros 25% são repassados para os municípios. Minas Gerais arrecada com o imposto quase 38 bilhões de reais por ano, o que representa 86% da receita tributária do estado. Mas, de acordo com o Sindifisco, a arrecadação poderia ser ainda maior, embora o estado não reconheça este número
A sonegação do ICMS em Minas ultrapassa 15 bilhões de reais, cerca de 40% do total arrecadado. A sonegação é um dos piores crimes que existe, em razão a partir do momento que alguém sonega imposto, ele está ficando com uma parte de um imposto que é da população. Afinal das contas, o imposto exige, e a população é quem paga o imposto, para que ele seja revertido em benefício dela. E a partir do momento que alguém sonega, ou seja, alguém não paga o imposto, ou seja, ele recebe esse imposto da própria população e não devolve através do pagamento do imposto, ele está, na verdade, prestando um desserviço até ao próprio Estado, né? Imposto que, segundo o governo, garante os investimentos em várias áreas. Obra de saneamento básico, tratamento de água, educação, custeio dos hospitais, investimento na saúde. Quer dizer, todo esse conjunto de necessidades da população é suprida pelo Estado através de imposto, do ICMS. Entre os itens que têm as maiores alíquotas estão a conta de luz com 30%, os serviços de telefonia e comunicação com 27% e a gasolina em torno de 23%. Já os produtos como o arroz e o feijão têm uma alíquota de 12%. De acordo com esse especialista em direito tributário, as alíquotas do ICMS são definidas pelo critério da essencialidade, o que está previsto na Constituição Federal, mas muitas vezes, na prática, isso não é respeitado. Quais são hoje as alíquotas que costumam ser mais altas, e isso é uniforme em quase todos os estados? Então, são os setores de maior arrecadação, onde o Estado concentra a sua arrecadação de ICMS. Energia, combustível, telefonia. Todos itens essenciais e com as maiores alíquotas. Então, nós precisamos de uma intervenção imediata do Poder Judiciário para que exija, por parte dos estados, o cumprimento dessa regra constitucional. Os produtos essenciais têm que ter alíquotas menores. E para garantir a aplicação dos recursos, é importante que a população fiscalize. O que aquela gestão está priorizando de gasto? Quais são, assim, as prioridades públicas dela? Então, a gente consegue enxergar isso no Estado. Então, acho que o cidadão precisa ter essa consciência de que ele é o principal agente de fiscalização e cobrança e, sobretudo, no momento da eleição nas urnas. Que a gente vê os nossos hospitais sobrecarregados, a gente vê algumas escolas que não estão em condições de receber nossos alunos, algumas coisas que deveriam ter assim, a preferência, a gente vê que realmente às vezes fica em segundo plano. Eu não faço compra sem pedir o cupom. E conferir também o que vai para o Estado, o que vai para o município, o que vai para a União. Para que depois? Para depois cobrar de todos eles. Bom, gente, confira agora como fica o tempo e a temperatura para Sete Lagoas e toda a região sudeste. Vamos lá. Áreas de instabilidade continuam se formando no interior do Brasil e vão provocar muita chuva no estado de Minas Gerais nesta quarta-feira. Há previsão para chuva a qualquer hora nesta faixa mais escura do mapa, assim como o estado do Rio de Janeiro, e chove a qualquer momento do dia. Em Minas Gerais, pode chover forte. Já no Rio de Janeiro, a previsão é de chuva fraca. A chuva mais volumosa é esperada para o estado do Espírito Santo, que fica com muita nebulosidade, o céu encoberto ao longo de todo o dia, e há previsão para bons acumulados de chuva. Em São Paulo, o dia vai amanhecer com névoa, depois esquenta, a presença do sol vai predominar a partir da tarde e ocorrem pancadas de chuva no fim do dia, que só acontecem de forma isolada, não há risco para temporais. A mínima prevista para Belo Horizonte é de 19 graus e 22 graus em Vitória. Em São Paulo, esquenta. A máxima prevista é de 28 graus e 27 graus no Rio de Janeiro. Bom, e os trabalhadores que perderam o prazo para sacar o abono salarial do Programa de Integração Social, o PIS, e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP, referente ao ano base de 2014, terão nova oportunidade para retirar o benefício. Vamos conferir, vamos lá.
O que você acha de ter direito a receber do governo um dinheiro para deixar o final de ano mais gordo? Maravilhoso. Ia melhorar muito o meu Natal. Acharia ótimo. Você pode ser uma das 950 mil pessoas que tem direito ao abono salarial e ainda não sacou o benefício. O valor é de R$ 880 e pode ser retirado em qualquer agência da Caixa Econômica, no caso do PIS, ou no Banco do Brasil, no caso do PASEP. O abono salarial está disponível para quem tem inscrição no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, tenha trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2014, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos. É preciso ainda ter os seus dados corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS. Como quase 5% das pessoas que têm direito ao abono ainda não compareceram às agências bancárias, o Ministério do Trabalho estendeu o prazo para o saque do benefício. Antes, a data limite era 30 de junho, agora passou para o dia 30 de dezembro. Todo ano nós temos o calendário do abono salarial que é pago de julho de um ano até junho do ano seguinte. Mas há uma percepção de que existe um grau de pessoas, um número ainda de 5%, em torno de 5%, que não sacam esse benefício. Então, pela primeira vez, uma decisão inédita do atual governo com o CODEFAT de prorrogar, de estender esse calendário, a fim de permitir que mais pessoas com direito a esse benefício possam sacar. E a partir de hoje está liberado também o pagamento do abono salarial PIS/PASEP ano base 2015, para os trabalhadores nascidos no mês de novembro e para os servidores públicos com inscrição final 4. Por isso é importante estar atento quando for às agências bancárias sacar o dinheiro. O trabalhador tem de ter referência que está sendo feito o pagamento do calendário atual mais o de 2014. Então não é incomum o trabalhador chegar, ele vai no site do Ministério, ele descobre que o seu nome está lá, mas quando ele chega no banco e vem sacar o abono salarial de 2014, o agente bancário tem como referência o calendário atual. Então é muito comum ele perguntar qual a sua data de nascimento. Vamos supor que ele diga, é em janeiro. Então seu calendário, o pagamento só está previsto para janeiro. Então ele deve enfatizar que ele veio sacar o abono salarial de 2014, que ele encontrou o seu nome no site do Ministério do Trabalho ou mesmo por meio do telefone 58. Bom, gente, então tá aí. Você que se encaixa nessas prioridades aí, né, do PIS e do PASEP aí, não deixa dinheiro pro governo não, né? Vai lá buscar o seu, né? Você que tem aí, então, se encaixa nessa situação aí do ano de 2014, vai lá buscar, né, o seu retorno aí do PIS/PASEP, tá ok? Olha, eu havia prometido também aqui falar sobre o caso do omeprazol, né? Muita gente utiliza os tais dos omeprazóis da vida aí, né? Quando tem algum problema gastrointestinal, né? Nós agora temos o Dr. Salim, que vai falar no nosso quadro Saber Saúde sobre o uso do omeprazol. Vamos lá. Meu nome é Fábio Atuí, eu sou cirurgião do aparelho digestivo e coloproctologista. Hoje, ao invés de eu responder a pergunta de alguém, eu vou fazer uma pergunta. Quero fazer uma pergunta para o meu amigo Dr. Salim Elito, que é um clínico geral. Dr. Salim, nós podemos usar esse e-mail aqui para fazer uma comunicação entre a gente, acho que vai ser muito bacana. Eu gostaria de saber, Salim, você com a sua experiência, com tantos pacientes que acompanham com você, se você costuma realmente ver alterações naquelas pessoas que tomam omeprazol cronicamente. Porque assim, tem muita gente que toma omeprazol. Os trabalhos mostram que o omeprazol é um remédio seguro. Mas existiram aí algumas publicações meio complicadas, meio não tão científicas, mais jornalísticas, falando a respeito da demência relacionada com o omeprazol, falando de anemia, de deficiência de vitamina. Qual que é a tua experiência? Qual que é a tua opinião? O omeprazol pode ser tomado de uma maneira crônica, contínua, sem prejuízo para a saúde das pessoas? Estou esperando a tua resposta, hein? Meus amigos, em especial meu amigo, professor Fábio Atuí, grande cirurgião do aparelho digestivo, que me homenageia com uma pergunta. Eu espero que os internautas, quem acompanha nosso blog, tanto o meu quanto o dele, aproveitem esse nosso bate-papo. Espero poder fazer algumas perguntas também para o Dr. Fábio e responder outras. E ele já me pôs numa fogueira, falando a respeito do omeprazol, que agora está na moda dizer que o omeprazol da demência, da anemia, da tumor, da câncer. Gente,
todo medicamento tem que ser tomado com acompanhamento médico. Toda droga, o nome já diz, é uma droga alopática, não vou entrar na homeopatia, na ortomolecular, nada disso. Na alopatia, que é a nossa farmacologia, a farmacologia da nossa medicina, ela é utilizada e ela é passível de efeitos colaterais, de eventos adversos. Às vezes, o efeito colateral de uma droga, ela é individual. Tem gente, às vezes você atende uma pessoa e fala, fui tomar tal antibiótico e me deu uma coceira atrás da orelha. Estou fazendo um exemplo idiota. Aí você vai, mas eu nunca vi isso acontecer. Mas naquele ser humano, isso aconteceu. Isso é um fato esporádico, é um fato pontual. O que a medicina faz? Quando ela lança no mercado um medicamento, uma droga nova, já devidamente pesquisada, ela monitora a utilização desses medicamentos por parte da população e começa a perceber possíveis efeitos colaterais, possíveis complicações relacionadas à ingestão daquele medicamento. O uso crônico do omeprazol é uma coisa muito comum. Existem doenças do aparelho digestivo, refluxo, úlcera, gastrite, enfim, problemas do esôfago, estômago e duodeno que necessitam o uso crônico, prolongado do medicamento omeprazol. Então eu digo com toda segurança, não existe nenhum trabalho cientificamente comprovado, nenhuma pesquisa feita, e muitas estão sendo feitas, que mostre que o omeprazol leva à demência. Não é verdade. Nunca vi um câncer de estômago ou um câncer de esôfago causado pelo omeprazol. O omeprazol é um medicamento muito utilizado no tratamento das úlceras, das gastrites e do refluxo. E é muito utilizado mesmo e tem ótimos resultados. Nunca vi uma deficiência de absorção de nada relacionado ao omeprazol. Apesar que isso pode ter algum embasamento, mas eu nunca vi. E nunca vi demência causada pelo omeprazol, e não tem nada escrito. O que nós observamos é, a pessoa que usa prolongadamente omeprazol, há um aumento do tamanho das glândulas da mucosa estomacal, da mucosa gástrica, uma hiperplasia das chamadas glândulas fúngicas. Mas isso não leva a nenhum problema, não causa nenhuma doença, nunca degenerou para câncer. Pelo contrário, tem muitas situações em que você deve usar o omeprazol para prevenção de câncer causado, por exemplo, pelo refluxo gastroesofágico, numa coisa chamada esôfago de Barrett. Diminuição da absorção. O que acontece com o uso do omeprazol? Diminui a acidez, a produção de ácido clorídrico do estômago. Isso pode prejudicar a absorção de algum elemento, ferro, alguma vitamina. Mas eu nunca vi, e nunca vi escrito nenhum trabalho publicado. Então, definitivamente, o omeprazol usado por orientação médica e com controle, não se comprovou que ele cause nenhum problema do que se diz por aí. Muito bem, tá aí o Dr. Salim com as dicas de saúde, né? Polêmica sobre o tal do uso do omeprazol aí, né, gente? Tem gente que faz o uso corretamente, tem gente que já abusa um pouquinho, né? Mas continua, né? Continua essa polêmica aí e o Dr. Salim tirou muitas das dúvidas referente a este tão famoso medicamento aí. Olha, gente, hoje eu havia prometido também aqui trazer a presença, né, do prefeito eleito de Funilândia, só que ele mesmo ligou aqui para a nossa recepção, desmarcando o compromisso, porque, né, alguma coisa que aconteceu na sua agenda lá, né? Mas assim, vamos remarcar uma nova data ainda essa semana para recebermos em nossos estúdios, então,
o prefeito eleito de Funilândia, tá ok? Um forte abraço para você, obrigado pelo carinho da sua companhia. Nós voltamos amanhã ao meio-dia, o nosso encontro aqui, né, com o nosso telejornal, e mais tarde tem a reprise às 7h30 da noite. Um forte abraço para você, muito obrigado pelo carinho. Tchau, tchau.